Aí galera, vamos dar início então ao quarto vídeo da série Princípios do Exercício Aeróbio, Dicas de Concurso. Dessa vez a gente vai falar sobre os determinantes na prescrição do exercício aeróbio. Determinantes. Quais seriam esses determinantes na prescrição do exercício? Especificamente exercício, num programa de exercício aeróbio. Não, eu diria até num programa de exercícios no geral. É o acrônimo FIT, F-I-T-T, tá? O F de frequência. O F de frequência. O I de intensidade, né? Então, a gente está falando aqui dos fatores que determinam a prescrição do exercício. O que eu tenho que observar, né? Eu tenho que observar a frequência do exercício, eu tenho que observar a intensidade do exercício, eu tenho que observar também o tempo, né, na hora de prescrever o exercício, e eu também tenho que observar o tipo de exercício, né? Porque o tipo também vai determinar qual o objetivo de exercício que eu tenho. Então, esses são os determinantes: frequência, intensidade, tempo e tipo. Começando com a intensidade. Tá? A intensidade no programa de exercício aeróbio ele pode ser utilizado tendo como parâmetro a frequência cardíaca máxima. Tá? E aí a frequência cardíaca máxima eu posso determinar ela através da clássica 220 menos a idade, que já está meio que saindo fora de moda, e a frequência cardíaca de reserva, que leva em consideração a frequência cardíaca de repouso, também chamada de frequência cardíaca de Carbonen, tá? Então, Carbonen. Não sei se é assim que escreve, mas eu acho que é assim, tá? Que leva em consideração a frequência cardíaca de repouso, em função dela levar em consideração a frequência cardíaca de repouso, seria a melhor utilizada, né? Em relação à frequência cardíaca máxima, eu também posso determinar essa frequência cardíaca máxima através de um teste de esforço, né? Então, eu posso pedir o paciente para realizar um teste de esforço. O teste de esforço vai me dar a frequência cardíaca máxima e eu posso prescrever o exercício a partir da obtenção daquela frequência cardíaca máxima no teste de esforço. Beleza? O teste de esforço, ele te dá parâmetros importantes para a prescrição do exercício, justamente porque ele até estratifica, né, as pessoas que têm um risco maior na realização do exercício, né? Então, o teste de esforço vai determinar a frequência cardíaca máxima e diminuindo o risco na hora da prescrição do exercício, né? Porque você vai obter a real frequência cardíaca máxima do indivíduo e aí você pode, você diminui o risco porque você pode, com as fórmulas tradicionais, você pode superestimar, que é o mais perigoso. Você pode até subestimar, dar um valor menor. O superestimar que é o perigoso. Você tentar prescrever um exercício com uma frequência cardíaca máxima além do que o paciente consegue responder. Uma outra coisa também em relação à frequência cardíaca máxima no teste de esforço, que ela vai ser limitada pelos sintomas que o paciente relatar durante o teste de esforço. Então, se o paciente sente, por exemplo, angina na hora do teste de esforço, a frequência cardíaca máxima de prescrição, ela é justamente aquela frequência cardíaca máxima anterior a que desencadeou o processo da angina, tá? Então, a intensidade, eu estou falando muito da prescrição do exercício com o uso da frequência cardíaca máxima. Agora, o tipo, que é um outro determinante também importante. O tipo do exercício, ele obedece a um princípio fundamental na prescrição do exercício, que é o princípio da especificidade. Ou seja, o exercício que eu vou
prescrever, ele é específico para aquele objetivo que eu quero. Então, a especificidade é um princípio extremamente importante na hora da prescrição do exercício. Então, se eu estou prescrevendo um exercício, que é o que nos interessa aqui, aeróbio ou aeróbico, né? São exercícios que envolvem grandes grupos musculares e que sejam ativados de forma aeróbica e rítmica, né? O treinamento desse tipo de exercício, ele aumenta a capacidade oxidativa, tá? Oxidativa. Então, lembrando que a gente está, óbvio que existem evidências mais recentes que talvez contradiga isso, mas o aumento na capacidade oxidativa para efeito de concurso ainda está valendo, tá? Então, o exercício aeróbico aumenta a capacidade oxidativa. Um programa de exercícios, ele tem como parâmetros o aquecimento, né? O período em que o exercício vai acontecer mesmo, né? Então, o período do exercício. Eu posso estabelecer um tempo de aquecimento e, por último, um tempo de desaquecimento. Tá? Então, eu posso estabelecer num programa de exercícios um período de aquecimento, um período de exercício propriamente dito e um período do desaquecimento. O período de aquecimento, ele serve para quê? Ele serve para diminuir a suscetibilidade às lesões, tá? E essa parte do programa de exercícios, o aquecimento, ele é sem causar, lembrando que é sem causar fadiga, né? Porque não adianta, né, você aquecer, exagerar no aquecimento e chegar no período de exercício, você está cansado e não consegue realizar o exercício. No período de condicionamento, no período de exercício, ou também chamado período de condicionamento, eu utilizo protocolos, né? E aí eu posso ter protocolos diferentes. Eu posso ter um protocolo contínuo. Lembra que eu estou falando de prescrição de exercício para aeróbio, tá? E eu posso ter um protocolo em que o programa de exercícios, o treinamento, basicamente não é contínuo, ele é intervalado, tá? Obviamente existem diferenças, né? E vantagens e desvantagens em relação a um protocolo contínuo e um protocolo intervalado. Para concurso, essa precaução, contraindicações, essas diferenças entre as coisas, chama muita atenção, né? Então, vamos colocar aí um asteriscozinho aí, né, nesse tema. O treinamento contínuo, ele é um treinamento que tem como característica ser submáximo, tá? Então, ele tem como característica ser submáximo. Ele tem como característica o período de tempo longo, né? Um período longo de tempo. E ele se caracteriza por não ir até a fadiga, não ir até a exaustão, tá? Então, esse seria um protocolo contínuo. Já o protocolo intervalado, ele tem um período de descanso, né? Obviamente, ele é máximo, não é um submáximo, né? É um período de tempo curto e ele se caracteriza por período de descanso. Esse período de descanso, no protocolo intervalado, ele pode ser ativo, ou seja, eu diminuo apenas a velocidade, por exemplo, de execução do exercício, ou eu posso ter um descanso passivo. O paciente, né, ou ele para de realizar o exercício. Então, o descanso ele pode ser ativo e passivo, né? Obviamente, esse descanso, né, seria um tempo de recuperação, já que esse tipo de protocolo de exercícios é caracterizado por uma intensidade máxima, uma intensidade muito alta. Então, a possibilidade de lesões aumenta. Então, isso pode deixar o protocolo um pouquinho mais perigoso, né? Um pouquinho mais perigoso, não, com um risco maior, eu diria assim, né?
E o desaquecimento, ele favorece justamente, né, você tem um período de exercício, depois você tem um desaquecimento, ele vai favorecer o período, a recuperação. Esse basicamente seria a função desse processo, desse período do programa de exercícios, que é desaquecimento. Ele também tem essa recuperação, ele também tem o objetivo de evitar isquemia no cardiovascular, né? Arritmia, porque você está trabalhando, às vezes, numa intensidade muito alta para o paciente, né? Você não fez uma avaliação criteriosa. E complicações cardiovasculares também são situações que você deve observar, tá? E além de observar, você deve evitar com um período de desaquecimento. Beleza? Então esses seriam os determinantes de um programa de exercício. A gente vai falar também nesse vídeo sobre as alterações fisiológicas com o treinamento, que são as alterações crônicas, né? A gente falou nos vídeos anteriores, no vídeo 2 e 3, a gente falou sobre as alterações agudas. Agora a gente vai falar sobre as alterações crônicas. Essas alterações crônicas, ou alterações que ocorrem com o treinamento, eu tenho alterações cardiovasculares. Então, essas alterações cardiovasculares que eu posso citar, crônicas, seriam a diminuição na frequência cardíaca de repouso. Isso seria uma alteração cardiovascular importante, né? Isso decorrente da diminuição do tônus simpático no sistema cardiovascular. Isso é uma vantagem extremamente importante da prática do exercício, tá? Uma diminuição na pressão arterial, né? Você tem uma diminuição na pressão arterial aguda logo após o exercício, mas à medida que você vai fazendo o exercício com regularidade, né? O exercício bem prescrito, com regularidade, você tem uma diminuição na PA de forma crônica, que é o que a gente está discutindo aqui, tá? Um aumento do volume sanguíneo e um aumento na hemoglobina, tá? Que carrega o oxigênio e, consequentemente, a oferta, né, mais rápida de oxigênio para o sistema. No sistema cardiovascular, você também tem um aumento do volume sistólico, né? E esse aumento do volume sistólico vai levar um aumento no débito cardíaco, né? O débito cardíaco, mais uma vez, é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E esse débito cardíaco não se dá apenas pelo aumento do volume sistólico, mas também pelo aumento da frequência cardíaca durante o exercício. Mas, no caso, durante o exercício, mas após o exercício, que você tem uma diminuição na frequência cardíaca. Mas o aumento do débito cardíaco vem mais em função do aumento do volume sistólico. Esse volume sistólico aumentado, ele é muito em função do aumento da contratilidade, da força de contração do coração, o que faz aumentar esse volume sistólico como efeito da prática do exercício, tá? Apesar da frequência cardíaca gerar cronicamente uma diminuição na frequência cardíaca com o exercício, essa diminuição na frequência tem uma vantagem e que explica muito do aumento do volume sistólico. Como você diminui a frequência cardíaca, você aumenta o tempo de enchimento do coração, aumentando com isso o volume diastólico final. Mais sangue fica retido no coração após a diástole, mais sangue pode ser ejetado durante a sístole, ou seja, aumentando indiretamente o volume sistólico pela diminuição da frequência cardíaca, tá? Então, o débito cardíaco, cronicamente, ele é aumentado pelo aumento do volume sistólico que se dá em decorrência dessas duas situações, o aumento da contratilidade e o aumento do volume diastólico final, que vem com uma diminuição da frequência cardíaca. E por último, o último item aqui, a gente tem um aumento na extração de oxigênio, porque você vai ter um aumento
alterações enzimáticas e bioquímicas e todo aquele processo que a gente falou em outros vídeos sobre o sistema energético, né, tá no vídeo 2 lá dessa série. Você aumenta o número de mitocôndrias, você aumenta a atividade enzimática, você aumenta a capacidade, aumento da extração de oxigênio, você aumenta a capacidade oxidativa do coração, do sistema cardiovascular, né, do sistema em si, né, de obtenção de energia. A outra alteração que ocorre, as outras alterações que ocorrem, é as alterações pulmonares, no sistema pulmonar, né? O que basicamente acontece? Aumento dos volumes pulmonares, né? Mais oxigênio é ofertado e mais oxigênio ele é expelido, né? Então, aumento dos volumes pulmonares, uma maior capacidade de difusão, e o aumento na eficiência, e com isso, né, aumento nos volumes e aumento na difusão, você tem um aumento na eficiência ventilatória. Tá? Então você tem maior capacidade de oferta de oxigênio e maior capacidade de eliminação de CO2, né? Oferta de O2 e eliminação de CO2. Alterações metabólicas. Então, as alterações metabólicas crônicas que ocorrem com a prática regular do exercício aeróbio. O aumento na densidade capilar, né? Então, mais sangue vai ser ofertado para aquele músculo, né? Então, aquele músculo que é exercitado, ele tem um aumento na densidade capilar. Ele tem também um aumento no tamanho, ocorre também um aumento no tamanho, tá? E no número de mitocôndrias, que é o que eu já comentei também anteriormente. Um aumento na quantidade de mioglobina, que é a hemoglobina da fibra muscular, que carrega o oxigênio e o CO2, e uma economia no glicogênio, tá? Que é a forma de armazenagem da glicose, né? A glicose é armazenada na forma de glicogênio. Então eu tenho uma economia no glicogênio e um aumento na capacidade de oxidação, de mobilização e oxidação da gordura. Tá? Então, basicamente, as alterações metabólicas que ocorrem com a atividade aeróbica são essas. Para finalizar o vídeo, outros sistemas também sofrem alterações. Então, eu tenho no fato de você conseguir mobilizar e aproveitar mais as gorduras, você tem uma diminuição na gordura corporal, né? Perda de peso, né? Você tem também uma diminuição nos níveis de colesterol e triglicéridos. Você tem um aumento na resistência dos ossos, dos ligamentos e da força tensiva ou tênsio, né? Na força tensiva dos tendões. Obviamente, aumento na força, né? Na força muscular, quando o exercício é específico para o treino de força. Como a gente está falando de treino aeróbico, você tem um aumento na força tensiva dos tendões, dos ligamentos dos ossos com exercício aeróbico, mas tem também algum ganho também de força muscular. Tá? Então é isso, termina o quarto vídeo aí sobre a prescrição de exercício aeróbio, dicas de concurso. Espero que tenha gostado. Se você quiser fazer o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, é só acessar lá o paulobrito.fisio, lá no Instagram, fazer o cadastro, que você recebe maiores informações. Quem gostou também aí, dá o joinha, compartilha o vídeo
e se inscreve no canal, que isso é importante para a manutenção do canal. Beleza? Então até a próxima, galera.